pessoal, começando mais um episódio do Arena B News. Eu, Lara Cursino, apresento mais uma vez com Léo Souza. E aí, Léo, tudo bem? E aí, Lara, e aí, pessoal, tudo certo? Vamos para mais um Arena. Pois é, Emerson está com a gente, como sempre, na operação. E a gente está hoje com um convidado muito bacana, Breno Correia, nadador baiano que participou das Olimpíadas de Tóquio 2020. Bem-vindo, Breno. Obrigado, agradeço pela introdução. É sempre uma honra contar um pouco da minha história. Faz um bom tempo que não vou para Salvador, que não vou para a Bahia. Então, tomara que essa conversa aí relembre boas histórias aí e bons momentos também da minha infância, com certeza. Pois é, Breno já foi ouro e bronze no Campeonato Mundial de Piscina Curta, também tem medalhas, inclusive, de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Breno, essa foi sua primeira Olimpíada, né? Como é que foi essa experiência para você da competição provavelmente assim mais importante que um nadador participa na sua carreira, né? Bom, sobre a primeira Olimpíada, muita gente me pergunta se eu fiquei nervoso, se eu estava pronto, e acredito que, digamos que minha ascensão no esporte, ela foi aos poucos, digamos assim. Fui participando do Sul-Americano, Mundial Júnior, depois Mundial de Piscina Curta, Mundial de Piscina Longa. Então, digamos que eu vim já pronto psicologicamente e também de corpo, digamos assim, para a competição, que é realmente o sonho de todo atleta de alto rendimento. Antes de passar a bola para Léo, só lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta para Breno, pode mandar. A gente está ao vivo no YouTube, a gente está ao vivo também pelo Instagram. Quem quiser fazer uma pergunta, manda por aí pelos comentários que a gente lê para Breno. Pode falar, Léo. Pois é, manda aí o comentário também, vocês. Breno, você já falou um pouquinho da sua participação em Tóquio, primeira participação. Queria que você confirmasse, assim, né? Seu foco agora já está em Paris 2024, nesse novo ciclo. E essa primeira experiência, o que é que você tira de experiência, né, de Paris? O que é que você aprendeu ali, que você saiu diferente, que já saiu mais maduro, visando agora os próximos jogos? Como eu tinha falado, com certeza o objetivo é Paris 2024, com certeza. E como a Olimpíada foi adiada para esse ano, digamos que esses próximos 3 anos aí vão ser bem corridos. Parece que 2024 está longe, mas já é logo ali. E como algumas competições ficou meio bitolado, uma em cima da outra, digamos que vai ser bom. Normalmente a gente tem umas competições muito espaçadas e vai ser bom justamente para servir de preparatório para Paris, porque a gente vai ter várias competições importantes até lá. E uma coisa que chama a atenção é a idade, né, dos nadadores brasileiros. Todos são muito jovens, tirando o Bruno Fratos, né, que já é veterano de Olimpíadas, mas assim, a equipe que disputou o revezamento, por exemplo, todo mundo ainda tem aí, pelo menos, perspectiva de, se tudo der certo, com fé em Deus, mas pelo menos 2 Olimpíadas pela frente, né? Ainda tem muito caminho para trilhar, né? Com certeza. A gente espera que o grupo e a base se mantenha, digamos, para as próximas competições e para os próximos jogos. Realmente, esse time era muito jovem, mas não confunda a parte de jovem com inexperiência, porque era um time jovem, mas que já tinha participado de competições importantes. Já tinha gente ali que havia participado de campeonato mundial, tanto de piscina curta como piscina longa, tinha participado de Pan-Americano, Mundial Júnior, Campeonato Pan-Pacífico. Então, era um time bem pronto para aguentar a pressão que é os Jogos Olímpicos, a pressão que é representar o país numa competição em que todo mundo assiste. Você falou aí, Breno, o ciclo mais curto, né, ainda mais comparado com o outro, foi de 5 anos. Competições menos espaçadas. Queria que você falasse como é que está esse calendário. Você fala aí para o pessoal onde é que você está agora, não é no Brasil. Essa competição de agora, o que é que tem pela frente também aí? Vamos lá. Primeiramente, começar com as últimas semanas que passaram. Após os jogos, eu tive uma seletiva em piscina curta, foi o Mundial de Piscina Curta. Infelizmente, não classifiquei
na prova individual, no 200 livre, então ainda estou esperando vaga pelo revezamento, e no momento estou competindo na... Opa! No momento estou competindo na Itália, estou representando o LA Current, um time americano, e para esse ano já tem o Campeonato Pan-Americano Júnior, e se tudo der certo, o Mundial de Piscina Curta também. Ano que vem, nós teríamos o Pan Pacífico, como comentei, que é uma competição tradicional também na natação, só que foi cancelado. Então, a gente tem ano que vem aí, nós temos Mundial de Piscina Longa, temos Universiade, Mundial de Piscina Curta. Em 2023, nós temos o Pan-Americano, Mundial de Piscina Longa. Aí, em 2024, já é os Jogos. Então, digamos que, principalmente esse ano e ano que vem, vai ser bem corrido, digamos assim. 2022 também. 2023 já é de cara, já na cara do gol. Aquele último Mundial antes da Olimpíada já tem a cara da Olimpíada mesmo, de quem vai ser os finalistas, quem vai ser os medalhistas, já tem já um desenho das provas, digamos assim. E o PAN, que para a gente no Brasil é sempre um prestígio participar do PAN, que também é bem válido para a gente, para o nosso currículo. Então a gente vai ter bastante competição legal aí pela frente. E como eu falei, vai ser bem corrido. O Mundial é quando o nadador já está vendo a borda ali, né? Chegando. Sim. Esse último Mundial ali, um ano antes da Olimpíada, digamos que pensando numa prova como se fosse isso. Digamos que é como se fosse os últimos 5 metros ali. Considerando que a borda da Olimpíada é o finalzinho ali já, na cara do gol, aquele último ano. Você citou várias competições nesses próximos 3 anos, né, antes das Olimpíadas. A gente percebe que a natação é um esporte que tem um calendário bem, como você falou, corrido, né, diferente de outros esportes que têm campeonatos mais espaçados, né? Sim, com certeza. Normalmente é um pouco difícil, a gente reconhece, de ter o mesmo time para todas as competições, porque também depende muito dos critérios que a federação usa e também depende muito do orçamento. Mas eu, pelo menos, graças a Deus, espero que dê tudo certo, que eu consiga aí pegar o maior número de seleções possível, porque competir em alto nível para a gente é fundamental. Você não pode estar muito fora da briga ali, que senão fica um pouco complicado ali para buscar depois, entende? Breno, queria que você falasse um pouquinho, assim, eu tenho duas perguntas, acho que a outra eu vou fazer depois. Tá bom. Como é a rotina, assim, né? A gente sabe que atleta de alto nível, o cara que vai para uma Olimpíada, que disputa mundial, ele tem uma rotina muito pesada, né? Mas queria que você falasse um pouquinho, né? Como é a sua rotina de treinos? A gente conversou aqui, tenho certeza que deve ser uma referência para você, com o Edivaldo Valério, baiano também Com da certeza. natação, medalhista, Sim. e ele falou assim que ele, para fazer uma prova de, acho que era, não lembro exatamente, né? Mas enfim, 50 metros, 100 metros, 200, ele nadava quase 20 quilômetros por dia. Eu fiquei assim, meu Deus, imagine, né? Como é? Fala um pouquinho sobre essa rotina, sua rotina de treinos, como é que é? Bom, aproveitando que você falou aí do Edivaldo com certeza é um dos meus ídolos, justamente por ser meu conterrâneo, digamos assim. E acredito que o esporte evoluiu muito, porque Edivaldo é dito um velocista, nadador de 50 e 100 livre, e eu considero que até para mim, que sou nadador de 100, 200 livre, 20 quilômetros num dia é realmente muito para mim. Acredito que eu nunca fiz isso, até porque minha semana dá numa faixa de uns 45 quilômetros na semana, eu digo. Isso quando estou numa fase de acúmulo, digamos assim, uma fase em que você roda bastante, está com um volume alto na piscina. Especificando um pouco mais isso, os treinos dão numa faixa de 5, 6 quilômetros no começo da temporada, por sessão. Costumam ser 9, 10 treinos na semana. E Então, tem dia que você musculatura semana. faz uma sessão, né? Opa, caiu o sinal. Tá, eu tô ouvindo. Tá me ouvindo aí? Sim, sim.
Não, eu te interrompi. Você falou que faz umas 9 por semana, então tem dia que você faz mais de uma sessão, faz 2 sessões nessa quantidade de 6 quilômetros. Exato, exato. São sessões de 5, 6 quilômetros ali no começo da temporada e 3, 4 musculações na semana, e depois vai caindo para 8 treinos, aí 3 musculações, depois vai para 7 e segura 7 ali até a competição alvo, digamos assim. E questão de volume, como comentei ali, que a gente começa com 40, 45 quilômetros, quando chega nas últimas semanas já é 20, 16 quilômetros por semana. Não é muito, não é muito. Você falou uma coisa bacana na pergunta retrasada, eu acho, não confundir uma equipe jovem com uma equipe inexperiente. A gente vê, inclusive, que o revezamento do Brasil tem conquistado títulos importantíssimos, né? Eu vejo aqui 3 ouros, pelo menos. Que você acha que o revezamento é a grande aposta brasileira para Paris, na natação? Bom, acredito que no momento não. A gente teve bons resultados no ciclo. Falando de revezamento, nós tivemos bons resultados no 4 por 100, foi prata no Mundial em 2017, foi ouro no Pan Pacífico em 2018, foi bronze no Mundial de Piscina Curta em 2018, 2019 foi sexto, se não me engano, e infelizmente nos jogos não trouxemos a tão sonhada medalha nessa prova, infelizmente ficamos em oitavo, e muita coisa muda, digamos, que de um ciclo para o outro. Então, vai precisar de mais um Mundial ali, ou mais uma outra competição importante para recuperar o patamar e favoritismo que estava. Por outro lado, nós temos também o 4x200 livre, é um revezamento que eu participo também há uns bons anos também, e em 2018 foi ouro, com recorde mundial em piscina curta. Em 2019 a gente pegou a primeira final da história do Brasil, no Mundial de Piscina Longa, e em 2020 também em Tóquio a gente pegou mais uma final olímpica. A última vez que a gente tinha pego antes de Tóquio, agora 2020, foi em 92, se não me engano, na época do Gustavo Borges. Então, é um outro revezamento promissor, digamos assim, só que também precisa estabelecer uns bons resultados em piscina longa. Um 7º lugar no Mundial de Piscina Longa e um 8º nos Jogos Olímpicos, com certeza são grandes resultados. Mas para se considerar realmente um favoritismo, digamos assim, realmente é um resultado que ainda precisa construir, digamos assim. O 4 por 100 precisa reconstruir, o 4 por 200 precisa construir. Mas, com certeza, ambos têm tudo aí para ser 2 provas favoritas para Tóquio. Mas, pelos resultados de Tóquio, digamos que favoritos para a medalha, considerando hoje, acabou a Olimpíada, a gente consideraria aí o 50 livre, do Bruno Fratos, que foi medalha, foi bronze, e o 200 livre do Fernando Scheff, que também foi bronze. Então, considerando o cenário atual, considerando as provas que a gente ganhou medalha hoje, a gente pode carregar esse status aí pelo menos até Paris, com certeza. Breno, a gente sabe, como você já pincelou um pouquinho aí, Edivaldo é um velocista, né? Piscina, provas mais curtas. A natação tem várias categorias, né? Para quem é leigo, talvez veja ali os nadadores ali nadando, mas tem provas de 50 metros, tem provas de 800 metros. Assim, um pouco a diferença de cada prova, o perfil, a estratégia, né? Porque, como você falou, Edivaldo, por exemplo, era um velocista, o tiro curto ali. Então, imagino que o cara tem que dar tudo. Uma prova mais longa, acredito que tem aquela coisa de administrar, você diminuir um pouco o ritmo, guarda um pouco de gás para o final. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E em qual categoria, qual tipo de prova você se encaixa melhor? Você compete mais e prefere também? Vamos lá. As provas da natação, uma explicação bem geral, digamos assim, as provas de nado livre seriam as provas de 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros. As provas de estilo, digamos ali, peito, borboleta e costas, tem 50, 100, 200 metros. E as provas de medley é 200 e
400 medley. Essas são as distâncias, digamos assim. Mas... Medley mistura os estilos, né? Exatamente. É a ordem borboleta, costas, peito, crawl. Essa é a ordem da prova individual. Essas são as provas, digamos assim, mas você pode ter N perfis de nadadores para N provas, digamos assim. No meu caso, do 100 e 200 livre. 200 livre é considerada, na natação, uma prova difícil de se treinar, porque é um meio termo entre você ser rápido e resistente ao mesmo tempo. Basicamente, você tem que nadar rápido pelo maior tempo possível, digamos assim. Você tem que ser resistentemente rápido, digamos assim. Então, é uma prova difícil de treinar. É uma prova em que você treina em intensidade alta rapidamente por bastante tempo e você tem que segurar, digamos assim. Esse é o perfil, pelo menos, das minhas provas. É uma prova, digamos assim, o estilo de treino seria treino de meio fundo, digamos assim, o pessoal diz, que seria um treino até para 400 livre também. Tem um treino de velocidade, que seria para 50 e 100 livre, e também serve para os outros estilos, para 50 e 100 bobo, 50 e 100 costas, 50 e 100 peito, serve também para esses estilos. Mas, com certeza, ali para o pessoal que nada uma prova de 200 metros, seja qualquer for o estilo, precisa um pouco de treino ali de meio fundo, que é um treino um pouco maior de carga, mas também com mais velocidade também. Quando você para pensar numa prova de 400 livre, com 400 medley, até 800 e 1.500 também, o nadador já precisa ter um volume bem maior, digamos assim. Até porque, como se falou, é uma intensidade mais baixa, só que tem que segurar por muitos mais metros, digamos assim. Então, a gente podia separar, a grosso modo, e provavelmente não tem um treino assim. Que rola muito, por exemplo. Tem nadador de 400 que não faz um treino para 800, 1.500. Então, a gente pode ter aí N perfis para a natação. Comparado com 50 mil, é quase uma maratona. Sim. Verdade. Falando um pouquinho agora da sua história na natação, como é que ela começou? Como é que você entrou, decidiu quero ser nadador? E antes, assim, quando você começou a nadar, você já pensava em tornar isso uma profissão? Meu pai estava morando em Vitória na época. Isso foi em 2010 exatamente. E, infelizmente, ele veio a ter diabetes. E eu e minha mãe estávamos em Salvador. Aí nós optamos por acompanhar meu pai. Aí eu saí de Salvador justamente na data do meu aniversário, como tinha comentado. Foi já em 2011, estava fazendo 12 anos, foi no ano seguinte. E a gente optou por morar com meu pai, até porque ele estava precisando do nosso suporte. E nessa época eu já nadava, representei alguns clubes aí em Salvador. Eu posso citar o ASEB, que é o clube onde eu comecei a nadar. Hoje eu acho que está fechado, se não me engano. O Baneb e o Rank. Foram 3 clubes que representei em Salvador. Quando eu fui para Vitória, infelizmente ficou meio difícil de eu achar um clube para treinar. Ficou meio fora de condição por causa da rotina. E eu até tive que parar com a escola no momento. Menos mal que era começo do ano, então era um pouco mais tranquilo para mim até se estabelecer, digamos assim. Eu fiquei exatamente 6 meses em Vitória e só achei um clube para treinar justamente nessas últimas 2 semanas desses 6 meses. A partir daí, meu pai foi transferido para o Rio, aí eu fui para Muriqui, que é interiorzaço do Rio de Janeiro, e a gente ficou lá por umas 2 semanas, enquanto procurava lugar para morar em Campo Grande, que era um lugar mais perto, porque meu pai tinha sido transferido para Itaguaí, que é outra cidade do Rio de Janeiro. Aí em Campo Grande a gente achou um hotel, pela empresa, a empresa achou um hotel, e depois de um tempo a gente conseguiu achar um apartamento, e ficamos nesse apartamento por praticamente 3 anos, digamos assim. Aí nesses 3 anos eu já consegui achar escola, consegui achar um clube para treinar, só tinha apenas um clube que federava, digamos assim, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. E foi nesse clube, digamos assim, que eu reparei que o nível era muito diferente, porque eu pegava pódio nas minhas provas em Salvador, nas suas competições da Bahia, campeonato estadual, essas coisas, e
eu tive que descer de categoria. Ao invés de ser federado, eu passei para o vinculado. E eu passei 3 anos praticamente no vinculado, até que meus resultados eram bons o suficiente para ganhar do pessoal do Rio. Tinha apenas um menino na época que ganhava de mim nas minhas provas, que justamente é um atleta da seleção também, que é o Matheus Gonch, que também fez parte do time olímpico em Tóquio. E eu me federei pelo Tijuca. Aí eu já estou falando de 2013, já tinha 14 anos, já era categoria infantil, que foi justamente quando eu participei do meu primeiro brasileiro. Eu estava procurando um clube para me federar, e foi o Tijuca, justamente meu primeiro clube no Rio. Passei 6 meses até que eu tive bons resultados nos campeonatos brasileiros e nos estaduais, e o Flamengo me chamou. Aí eu passei 3 anos no Flamengo, só que no primeiro ano ainda foi morando em Campo Grande, treinando com o meu mesmo técnico, desculpe, que é o Paulo Machado, o Paulinho. E só que eu vi que precisava mudar um pouco os ares, porque o que aconteceu? Nesse segundo semestre, eu representando o Flamengo, porque no primeiro eu havia sido campeão brasileiro, foi a primeira vez que eu havia sido campeão brasileiro. No segundo semestre, eu passei a treinar numa piscina fechada e coberta, porque a piscina no Clube dos Aliados, que é a piscina onde eu treinava com o Paulo, era muito fria, e eu não aguento piscina fria. Até hoje, para mim, é um pouco difícil, digamos assim. E justamente quando eu passei para a piscina coberta, e o teto do lugar era muito baixo. Então, eu acabei cansando mais nos treinos, não dava os mesmos tempos, e eu comecei a achar estranho. Resultado, no segundo semestre não tive os mesmos resultados do primeiro semestre. E eu fiquei muito doente. Meus pais queriam que eu parasse de nadar, e eu não queria, até que o Flamengo conseguiu achar uma médica, a doutora Yara Fix. Ela é pneumologista, voluntária da ABCD, faz parte do controle de dopagem no Brasil, e vários atletas da seleção já haviam passado com ela, como César Cielo, Nicolas Santos. Então, já é alguém bem reconhecida no universo da natação, digamos assim. E ela passou para mim as medicações que eu tenho que tomar, que eu tomo até hoje para poder continuar nadando. Tem um remédio para asma e remédio para alergia, que eu tomo todo dia, justamente para poder continuar no alto rendimento. E desde então as coisas ficaram muito mais fáceis, digamos assim. No meu segundo ano de Flamengo, já estava com essa medicação ajustada, e eu me mudei de Campo Grande para a Barra da Tijuca, justamente para poder treinar no próprio Flamengo, treinar no clube. E eu passei a treinar com o Nandão, que é o Fernando Pereira, e eu tive bons resultados, fui campeão brasileiro. Esse foi o meu melhor ano de categoria, digamos assim. Hoje eu sou nadador de 100, 200 livre, mas na época eu já cheguei a ganhar os campeonatos de categoria nas provas de 50 e 400 livre também. Foi um ano bem bom. E eu também fiquei sem estudar, porque a mudança dos meus pais foi muito tarde, não tinha mais escola, com uma matrícula disponível, e foi adiando, e terminei meu terceiro ano do ensino médio apenas no ano seguinte. Já foi um ano mais complicado. Aí já estamos falando de 2016, foi justamente no Olímpico. Foi um ano complicado porque eu tinha voltado para a escola, não tinha mais tempo para fazer as dobras, treinar de manhã, já era complicado. E foi bem difícil, precisei passar no psicólogo praticamente 2 meses. A pressão, estava perdendo algumas provas que eu já havia ganho, e acabou que mesmo assim, dentro de todas essas circunstâncias que pareciam que estavam contra, digamos assim, eu tive bons resultados no fim do ano de 2016, e o Pinheiros me chamou. Aí, desde 2017, eu represento Pinheiros, e com certeza aí já foi outra chave. Mesmo estando em 2017, eu tendo 18 anos, ainda ser um atleta da categoria júnior na época, a cabeça já era pensar em brigar por final A de campeonato absoluto e brigar por medalha de campeonato absoluto. Então já foi para mim dar a chave para realmente virar um nadador profissional, digamos assim. E meu técnico de 2017 até 2021, até os Jogos Olímpicos, foi justamente o Albertinho, o Alberto Silva, que agora foi para Portugal. Então agora estou treinando com outro técnico, que é o André Ferreira, que é o chamado Amendoim, apelido Amém, que é também do Pinheiros, ainda continua no clube,
mas acredito que construir um trabalho com o Albertinho nesses últimos 5 anos, digamos assim, onde eu consegui construir bons resultados, como falei, Sul-Americano, Mundial Júnior, Mundial de Piscina Curta, Piscina Longa, Olimpíada, todos esses meus resultados aí foi com o Albertinho e justamente com o staff do Pinheiros. E justamente respondendo a pergunta sobre ir para a Bahia, digamos que faz um bom tempo que eu não vou, justamente porque a rotina é um pouco complicada, nossas férias são curtas, coisa assim de no máximo 2, 3 semanas, e normalmente nessas semanas você tira tempo mais para resolver coisa, então fica um pouco complicado de realmente ir para Salvador. Eu vou voltar a visitar minha terra, digamos assim. Não tenho muito contato com o pessoal, mas com o parente, digamos assim, meus primos, tios, todos ainda moram lá. Então fiquei um pouco afastado, digamos assim, das minhas origens, até porque, como eu expliquei, viajei, me mudei muito, passei por vários clubes, então ficou um pouco corrido para ir, mas com certeza espero voltar pelo menos para passear em breve, digamos assim. Eu fiquei curiosa, você falou que não suporta piscina fria, mas a piscina olímpica é quentinha, né? Bom, o permitido em competições internacionais é de 25 a 28 graus. Então, digamos que no Brasil, a piscina está sempre 28 graus. Tem vezes que está até 28,5. Só que lá fora, as piscinas nunca estão nessa temperatura. Para os europeus, americanos, é sempre 26, 26,5, digamos assim. Então, para a gente, que está na água todo dia, a gente tem um feeling bom para sentir a temperatura, digamos assim, da água. Então, a gente sabe quando a piscina está 28, quando a piscina está 27, ou quando a piscina está 24, 25. A gente sabe? Então, essas competições lá fora é sempre fria, sempre água fria, digamos assim, para a gente, brasileiro, digamos assim. Sim. Por exemplo, agora estou em Nápoles. A piscina deve estar uns 26,5, digamos assim, 27. Menos mal que a piscina é aberta. E aqui na Europa está fazendo muito calor. É verão ainda, está caminhando para outono. Então, está bem quente aqui na Itália, digamos assim. Então, menos mal, digamos assim. Mas sim, é difícil para a gente água fria. Eu não poderia deixar de perguntar. Você mencionou, e é uma coisa que eu estava programado assim para perguntar, que eu vi fazendo as pesquisas recentes, né? Você mencionou aí que você é asmático. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu pessoalmente eu também sou asmático, né? E inclusive estou começando, já nadei assim esporadicamente no passado, agora eu estou voltando a nadar depois dessa pandemia, enfim. Mas queria que você falasse um pouquinho disso, falasse um pouco. Você já falou que você toma remédio todo dia, mas falasse um pouco mais dessa questão da asma e da natação. Inclusive, muita gente entra para a natação para tratar a asma, né? Tá bom, então, posso aprofundar um pouco na história, até repetir também com alguns detalhes, digamos assim. Eu comecei na natação em 2005, aos 6 anos, justamente por causa da minha saúde, justamente por isso que eu comecei a nadar. Eu era uma criança muito alérgica, tipo assim, qualquer coisa ficava doente, era muito sensível, digamos assim, a isso. Então, direto eu tinha rinite, sinusite. Então, eu passei boa parte da minha infância tomando antibiótico e indo para o hospital, digamos assim. Era bem difícil na época. E sempre passando de médico em médico para resolver, para passar remédio novo, para ver se adiantava. E muitos deles recomendavam fazer esporte. E todo mundo falava de natação, porque a natação tem a fama de ser um esporte completo, abre os pulmões, ajuda quem tem esses problemas respiratórios. Então, justamente por isso que eu comecei a nadar. Eu fui tomando gosto pela coisa, queria competir, então eu tomei gosto por competição e tô até hoje, digamos assim. Mas sobre a parte da asma, eu não sabia até 2014, aos 15 anos. Em 2014, eu era juvenil 1, a categoria 15 anos, e eu tinha, como eu falei, tive bons resultados no começo do ano, treinando em piscina aberta. No segundo semestre, eu treinei em piscina fechada, o teto do lugar abaixo, e comecei a me sentir abafado, acabava muito cansado dos treinos, não dava os mesmos tempos que estava dando no começo do ano. Cheguei a competir bem, só que justamente na época da competição eu estava muito mal e precisei tomar antibiótico.
a competição já estava, tipo assim, logo ali, parei o antibiótico, aí nadei mal, ficou um pouco complicado ali, a sinusite atacou, precisei tomar antibiótico durante a competição. E confessar que é muito difícil, sabe? Você tomar antibiótico e você tem que competir. É muito difícil. Já passei por outras vezes, até depois disso, aí é bem complicado. Se acordar para competir, você tem um 100 livre, 200 livre, e acordar cansado, dolorido, justamente por causa da medicação. E como competir, tomando antibiótico, com uma sinusite atacada, e parando para pensar em todo esse segundo semestre, que eu fiquei muito doente, tomei várias vezes antibiótico, e já era algo que não vinha acontecendo há 2 anos ali, deixou meus pais muito preocupados, e eles queriam que eu parasse de nadar. Aí, como eu falei, o clube que eu representava na época era o Flamengo conseguiu uma médica em São Paulo, que é a doutora Yara Fix, e eu e meus pais viemos para São Paulo justamente só para essa consulta com ela. Meus pais queriam que ela me convencesse a parar de nadar. Ela achou um absurdo e falou, não faz nenhum sentido, tem medicação, ele pode continuar nadando em alto rendimento, sim. A gente tem vários exemplos aí de não só dos atletas que já passaram com ela, como eu falei, do Nicolas Santos e do César Cielo, como eu falei, mas o Nicolas Santos em especial e até a Etienne Medeiros também são 2 atletas asmáticos e que estão na seleção até hoje, atletas de alto rendimento. E segundo a própria doutora Yara, são atletas que têm a asma até mais forte que a minha, digamos assim. Então, digamos que é um fato que realmente, no momento ali, tranquilizava. Falava, tipo assim, nossa, tem solução. E a medicação que eu tomo é justamente um antialérgico e a bombinha, digamos assim. Só que a famosa bombinha, que é o Aerolim, essa eu uso só para casos de crise. Por exemplo, minha asma ataca quando eu tusso. Eu fico com uma tosse seca. Tipo assim, não fico piando, como acontece com algumas pessoas. Então, eu sei que a minha asma está atacando, digamos assim, então já tomo a bombinha, já passa, fico tranquilo. E a outra bombinha que eu tomo, essa é a bombinha diária, digamos assim, é o Forasec. Essa sim é a que eu tomo diariamente, assim como o antialérgico, digamos assim. Então, essas são as medicações que eu tomo e, digamos, que deu uma segurada muito boa nas minhas alergias e justamente a asma, né? Agora, no começo, foi um pouco difícil de acostumar com a nova medicação. Então, tinha vezes que eu esquecia de tomar quando ia treinar. E eu realmente vi que era muita diferença. Parece que tem um pedaço do pulmão faltando, quando você cai na água e não toma a bombinha, digamos assim. E quando você toma, parece que está tudo funcionando ok. Parece que o pulmão está completo. Você até sente abrir o pulmão na hora que toma, digamos assim. E só uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é justamente por causa de exame antidoping. Então, tem uma dosagem ali que é permitida, e só que digamos que para passar dessa dosagem permitida, é um caso tipo assim, muito específico. A pessoa tem que estar passando mal, tipo, tremendo. A asma tem que estar tipo, absurda, para realmente você ter que tomar a dosagem que não é permitida, digamos assim. Então, a medicação é super tranquila e é algo tipo assim, tranquilo de acostumar, digamos assim. Eu uso até hoje, então acredito que devo usar aí até o fim da minha carreira do alto rendimento, bem provavelmente devo usar. Bom, a gente já está chegando no fim da live, né? E eu queria fazer uma última pergunta para encerrar, Tá Breno. bom? A gente, com os atletas olímpicos que a gente conversou, a gente sempre falou sobre a questão do incentivo ao esporte. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que você vê aqui no Brasil esse incentivo dentro da natação atualmente. Eu vou pongar de novo, na pergunta de Lara, até porque Tá está bom. no final, a gente precisa responder tudo de uma vez. Queria que você falasse Tá também, bom. além do incentivo, a realidade financeira até para o nadador Tá bom. profissional no Brasil, né? Que a gente sabe que em muitas modalidades o atleta ele tem um destaque e financeiramente o cara não tem aquele retorno, né? Uma coisa que chamou a atenção recentemente, Esquiva Falcão, atleta do boxe, né, boxeador, Sim. ganhou medalha. E na pandemia, claro que a pandemia dificultou muito para muita gente, ele estava fazendo entrega, né, fazendo entrega
acho que de PIB, enfim, de delivery, né? Isso chamou atenção, Sim. né? Não pela atividade em si, mas porque um atleta desse porte, ele deveria, por meio do esporte, ele ter a capacidade de se manter, né? Aquilo ser suficiente para ele se manter. Queria que, então, além da parte de incentivo, você falasse da realidade financeira também. Tá bom, perfeito. Digamos que o primeiro ponto que eu posso comentar é que eu sou muito abençoado por representar o clube que represento hoje, que é o Pinheiros. Digamos que é um clube estável, então o atleta recebe um salário, é um salário, digamos assim, que vai cair no dia certo, digamos assim, e quando você é, digamos assim, um bom atleta, tipo atleta olímpico, briga ali por seleção, você consegue, digamos, um bom salário se comparar com outros esportes individuais e olímpicos, digamos assim. Mas se a gente parar para pensar na realidade financeira dos esportes, digamos assim, acredito que realmente falta um pouco de incentivo se parar para olhar de um modo geral. A gente é conhecido como o país do futebol, e como qualquer outro esporte olímpico, a gente sempre para e pensa, nossa, parece que tudo é para o futebol, sabe? Não tem nenhum esporte no Brasil que chega a ganhar parecido, principalmente muito longe disso. E principalmente patrocinador. Você arranjar patrocinador na natação é bem complicado também. Normalmente o pessoal que consegue quando é novo é por causa de pai ou mãe que trabalha em alguma empresa e consegue pôr um patrocínio para o filho. Mas, por exemplo, eu sou atleta olímpico, tenho algumas medalhas de Pan-Americano, tenho um recorde mundial em piscina curta e tenho umas parcerias, mas digamos que um patrocínio certo assim com dinheiro realmente não tenho. Então, acredito que é um pouco difícil de arranjar patrocínio no Brasil, mas parando para pensar no lado das empresas, é realmente até difícil para o cara de ele olhar retorno no esporte, digamos assim. O cara não tem aquele retorno financeiro, então acredito que é um pouco até complicado justamente por isso. Mas uma estabilidade que pelo menos eu tenho, e acredito que, infelizmente, não tem tanta gente assim no Brasil que consegue ter, que é justamente eu representar um clube do tamanho do Pinheiros. É um clube que briga pelas competições nacionais, briga para ser campeão entre todos os campeonatos de categoria e absolutos que disputa. Então, é um clube que, de certa forma, há uma certa pressão para ganhar as competições, mas também tem um certo privilégio, digamos assim, parando para pensar no Brasil como um todo e em todos os esportes como geral, digamos assim. Certo, muito obrigada, Breno, pela sua presença. A gente já está agora realmente encaminhando o fim dessa live. A gente agradece demais, como você falou por aqui, você está em outro país, em meio de competição, foi super corrido esse pós-Tóquio, então você deu esse espacinho para a gente conversar um pouco, a gente agradece muito por isso. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade também de estar falando um pouquinho da minha história. Peço desculpa justamente por a gente ter adiado essa conversa por tanto tempo. Realmente, de 1-2 semanas para a Olimpíada, antes da Olimpíada até agora, foi super corrido. Ainda bem que conseguimos um tempinho aí para conversar. Eu dividi um pouco da minha experiência de competição e desejo boa sorte a todos os atletas que estão assistindo e agradeço também a todos que assistiram a live. Tchau, Lara. Breno, valeu, velho. Obrigadão. Obrigado para você que acompanhou. Foi um prazer. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Léo. Obrigado, Lara. Tchau, tchau. Tchau para Emerson também, que está na operação. Você que pegou a live no meio do caminho, ou você que quer escutar de novo, lembrando, a gente tem um podcast do Arena B News, esse episódio completo estará lá já no seu streaming de preferência. Até semana que vem.